Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem, né? Sábado de manhã, estamos aqui em julho, né? Meio do ano, já está no verão, né? Nós estamos no verão aí no Acre, né? E, e espero que a aula de hoje seja uma aula proveitosa para todos, uma aula de aprendizado, que possamos, assim, receber uma inspiração, né? As aulas. O objetivo da aula é assim é que a gente possa ver novas experiências, conhecimentos que de uma forma organizada e isso possa inspirar a gente a ter ideias novas, a ter uma forma nova de pensar, a ter um novo comportamento. Então, imagino que estejam me ouvindo bem e me ouvindo bem, certo? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Vocês estão vendo aqui a minha apresentação? Sim. Sim, Legal. Da outra vez eu fiz só conversando, dessa vez vai ter uma apresentação, tá, pessoal? O objetivo é conduzir, tá, a conversa de hoje. Qualquer momento que vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, vocês podem me chamar, tá? Levantar a mão ou falar mesmo. A gente conversa, fica mais dinâmico. Eu acho bom, tá? Quando alguém quer fazer algum comentário durante a apresentação. Então, hoje o módulo é Turismo Regenerativo e Conservação da Floresta. Me apresentar aqui, para quem não me conheceu na primeira aula. Então, eu sou Tiago Beraldo, tá? Eu nasci em São Paulo, né? Nasci urbano, na cidade, morava num apartamento, tinha, assim, uma vivência muito pouca de natureza, até que eu senti que a natureza era, assim, um chamado, que eu precisava que eu queria que eu sentia bem próximo da natureza. Eu fui para Rondônia, né? Passei no concurso público do IBAMA e fui para Rondônia. Quando eu cheguei em Rondônia, só para vocês terem uma ideia, isso eu tinha 24 anos, já faz uns dias já. Eu me levaram assim, eu fui chegando em Rondônia, né? Lá no interior de Rondônia, em Campo Novo de Rondônia, perto de Ariquemes, ali, indo em direção à Bolívia. Tem um parque nacional, fui trabalhar no Parque Nacional do Pacas Novos, sobreposto a uma terra indígena Uruê-Uauau, onde tem os povos Jupaú e Amondal. E aí, chegando lá, né, a única árvore que eu sabia identificar era a mangueira. Eles começaram a me mostrar as coisas, aí a gente passou numa plantação, e falaram assim, oh, isso aqui é mandioca. Eu perguntei, o que que é isso aqui, essa planta aqui, né? Ah, isso é mandioca, você não conhece? Falei, não. Aí foram lá, arrancaram o pé de mandioca para mim, ó, 24 anos. E eu fiquei admirado com o pé de mandioca. Aí mostraram o abacaxi, esse aqui é o abacaxi. Aí eu fui lá e puxei o abacaxi do chão, pensando que o abacaxi nascia debaixo do chão, igual a mandioca. Então, vocês verem o nível, como é que estava o meu nível de assim, desconexão, né, com a natureza. Depois disso, eu me dediquei bastante, né? Fui estudar o assunto, fiz o meu próprio plantio, né? Fiz a minha roça, fiz o meu plantio, fiz uma agrofloresta, né? Com árvores nativas. Fui conhecendo as plantas, fui conhecendo a natureza, fui conhecendo, aprendendo as técnicas, né? De conduzir as pessoas. Fui me dedicando a esse assunto. Fui trabalhando nos parques, depois eu fui para Brasília, trabalhei na coordenação de turismo depois o IBAMA passou a ser ICMBio, né, cuidando das áreas públicas. Fui trabalhar nessa coordenação, onde a gente chegou a ter 15 milhões de visitantes. Depois eu fui estudar mais um pouco, estudei fora, trabalhei em outros países também, tá? Mas o que eu gosto mesmo, assim, meu lugar preferido no planeta é a Amazônia, tá?
Então, vocês podem ver ali como eu tenho habilidade tanto para cortar seringa quanto para subir no pé de coco, né? Vocês podem ver ali o meu, que assim, eu sou quase um nativo ali, né? Então, é isso, pessoal. Então, introdução feita, apresentação, vamos para a nossa aula. Eu vou apresentar para vocês dois exemplos, tá, de turismo de base comunitária que eu escolhi com carinho. Procurei pegar exemplos do Acre, que são próximos da realidade de vocês, da maioria de vocês. Eu poderia falar de outros, mas eu resolvi escolher esses dois exemplos porque ficam próximos da realidade. São situações que vocês podem estar utilizando, tá? Algumas técnicas, algumas estratégias, algumas formas de fazer desses dois modelos. Falar um pouquinho aqui do que é florestania, né? Eu não sei se todo mundo conhece isso que tem no Acre, mas eu acho que a maioria sabe, né? Já ouviu falar em florestania. Foi um termo criado, né, pelo Toinho Alves, que diz que é a cidadania da floresta em pé. A floresta não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Então, a florestania é um conceito de cidadania de quem vive na floresta. As pessoas acham que as pessoas que não conhecem a Amazônia, que não conhecem a floresta, não entendem, até pessoas que moram na Amazônia, mas que são da cidade, muito da cidade, não entendem que a forma de viver próximo da natureza é diferente, né? E tem muita gente e às vezes vendem, a televisão vende muito isso, que bom mesmo é estar na cidade, é estar no lugar chique, e às vezes desvaloriza quem mora perto da natureza. E isso vai mudar, tá, gente? Isso vai mudar com a internet, do jeito como ela é hoje. Muita gente está indo trabalhar em home office, que a gente fala, trabalhando em casa, começando a trabalhar em lugares mais distantes. Então, a tendência é que quem é rico hoje vai morar próximo da natureza. Tá? Então, vocês que já estão aí, né, valorizem isso aí. A cidadania da floresta é isso, a gente vê o valor que tem na floresta. Florestania é isso, saber assim, ter consciência da riqueza da pessoa que mora perto da natureza e não trocar isso por qualquer coisa, tá? Não trocar isso por qualquer coisa para ir morar num lugar às vezes em péssimas condições, achando que é um lugar melhor, sendo que quem valoriza o que tem e cuida do que tem, isso vai valer cada vez mais, principalmente que a gente fala da natureza. Não tem, não tem preço, né? Sair, acordar cedo, poder comer um peixe fresco, né? Ter fruta perto de casa, comer coisa natural, ter a proximidade dos passarinhos. Então, a gente aprender a valorizar isso, ter isso, e, claro, ter o conforto também da modernidade, que é possível também hoje, né? Quando, há 15 anos atrás, eu já via o pessoal na reserva Chico Mendes com placa solar. Imagino que hoje esteja muito mais fácil, internet e outras tecnologias que hoje estão mais fáceis de chegar. Então, é possível viver perto da natureza e cada vez com mais conforto, tá? Que também é importante, eu sei disso. Então, a gente conciliar essas duas coisas. E esse conceito traz um conceito de dentro para fora, da gente acreditar, saber que isso é bom, tá? Saber que morar perto da floresta é uma coisa boa, é uma riqueza. Hoje, só para vocês saberem, hoje eu moro no Distrito Federal, por causa do meu trabalho, mas eu moro do lado de uma reserva. Escolhi sair da cidade e eu moro, a minha casa, na frente da minha casa é a reserva e do lado passa um corguinho, né? Um garapézinho, assim, onde eu vou lá me banhar, que eu prefiro ficar mais distante da cidade, mais próximo da natureza ainda hoje. O Cerrado, né? No Cerrado, o Cerrado é bonito também, tá? Tem as suas belezas. A gente acha que o Cerrado é só uma floresta, assim, uma floresta derrubada, assim, mas não é. O Cerrado também tem uma vegetação bonita. Mas voltando aqui para o Acre, né? Vamos falar da trilha Chico Mendes primeiro. E vocês, não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver essas pegadas pretas e amarelas, mas é um sistema de trilhas que a gente está implementando no Brasil e a minha camiseta também, tá? É uma outra pegada aqui do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É uma forma de fazer as trilhas e de sinalizar de maneira simples, tá? Então, com um pedaço de cartolina, de plástico, né? Você recorta a pegada e com dois sprays de tinta você consegue sinalizar, tá? Em baixo custo, de maneira rápida, uma trilha, fazendo essa limpeza na árvore e você colocando, né, a pegada.
E aí a pegada, ela tem uma identidade. Então, cada trilha tem a sua identidade. A pegada da trilha Chico Mendes é uma pegada com a seringueira sendo cortada, tá? Então, isso é uma coisa que todos os lugares podem desenvolver a sua própria pegada para implementar suas trilhas. Então, a ideia foi implementar essa trilha na Reserva Chico Mendes por muitos motivos, tá? Um dos motivos é o próprio Chico Mendes, que foi uma pessoa que teve uma participação muito importante na história da conservação, né? Foi por causa dele que se criou as unidades de conservação de uso sustentável, as reservas extrativistas, onde vivem comunidades. Até nessa época, não se pensava em áreas de proteção que tivessem comunidades morando dentro. Tá? Então, ele diz, né, numa das falas dele, que no começo eu pensei que estivesse lutando pelas seringueiras, para salvar as seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Então, isso mostra assim a profundidade, né, a grandeza do entendimento do que ele estava fazendo e do que a gente pode estar fazendo. Então, quando a gente está implementando o turismo, né, a gente pode estar pensando que a gente está ali cuidando do nosso lugar. Né? Depois a gente pode estar pensando que a gente está trabalhando também para conservar a floresta em pé. Mais na frente, a gente pode entender que a gente pode estar transformando a vida das pessoas, né? Trabalhando por uma humanidade melhor. Porque quando a gente transforma uma pessoa, quando a gente oferece uma experiência de contato com a natureza, essa pessoa mais na frente pode fazer uma diferença no mundo também, em outros lugares. Então, é uma corrente do bem. Então, Chico Mendes é uma pessoa que teve a sua importância. Essa é a casa do Chico Mendes, para quem não visitou ainda, né, em Chapuri. Ela é o final da trilha Chico Mendes, chegada na casa do Chico Mendes. Então, vale a pena conhecer lá também, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história. É uma outra região aí do Acre, mas é uma região interessante. Então, a gente pensou nessa trilha, né? A pessoa aqui, vocês conhecem, tem Porto Velho ali, Rio Branco, Cruzeiro do Sul 364, e ali de Rio Branco descendo, né, pela 317, a gente passaria por Capixaba, Chapuri, Brasileia, antes de Assis do Brasil, no ramal 59, e começaria a trilha. Depois esse desenho foi evoluindo, tá? E hoje tem várias alternativas para esse desenho. Então eu vou apresentar a trilha Chico Mendes. É uma trilha que você começa e vai se deslocando por dentro da reserva. É uma forma de fazer turismo onde a pessoa vai caminhando durante 5 a 6 dias, tá? Pode ser menos, pode ser mais, mas é um formato de turismo onde a pessoa fica caminhando e conhecendo lugares diferentes. Depois eu vou mostrar uma outra experiência onde a pessoa vai para um local e fica uma semana num local só, tá? Então aqui a pessoa iria, por exemplo, até Rio Branco de avião chegaria então até a entrada do ramal 59 para poder começar a trilha na reserva. E aqui, esse primeiro desenho dela foi feito assim, né? Começaria na colocação Cajueiro, vai para a colocação Revolta, Boa Vista, Paraíso, Alto Alegre e Zé Costa, essas todas, ou até São Cristóvão, caminhando, e depois pelo rio Chapuri, iria até a chegar na cidade, né, de Chapuri. Eu acho que é Chapuri o nome do rio também, né? E então o último trecho, né, seriam 5 trechos caminhando e um trecho de barco. Então, quando a gente está indo, né, passando ali em Brasileia, né, tem o memorial do Wilson Pinheiro, porque a gente conhece muito a história do Chico Mendes, ele ficou muito famoso, né, por causa do que ele foi assassinado, e ele já tinha assim uma visibilidade internacional. Quando ele foi assassinado, ele já tinha ido para os Estados Unidos, ele já tinha ido para falar na ONU, né? Então foi uma coisa que ficou conhecido globalmente. Mas teve outras pessoas tão importantes quanto o Chico Mendes que trabalharam nos empates, na luta, né, para poder preservar as áreas, que ficaram menos conhecidos. Então a gente começa a nossa viagem parando no Memorial do Wilson Pinheiro, que foi um desses líderes também da O região. microfone tá ligado, aberto, então. Hum. O microfone. Tem alguém, tem alguém aí querendo fazer uma pergunta? Se quiserem fazer pergunta, é só me chamar, né? Então,
A ideia, tá? A gente começa no memorial, né, do Wilson Pinheiro, que é a casa onde ele morou também. E a filha dele, a Yamara, ela apresenta para a gente a história do Wilson Pinheiro, conta a história dele, né, e começa a criar para a gente uma ambientação daquela vivência que a gente vai ter na Reserva Chico Mendes. E isso é muito interessante porque, como eu falei na primeira aula também, as experiências de natureza que a gente tem assim, uma vivência da cultura local, ela valoriza muito mais. Ela cria assim, a dimensão dela é muito maior, a capacidade dela de chegar no coração do visitante, ela é muito maior, né? Então, conhecer as pessoas locais, que é assim a base do turismo de base comunitária, ela é muito importante do turismo regenerativo, é poder, assim, é o contato com as pessoas também. Então, a gente conhecia nessa viagem aqui, né? Nesse turismo aqui, a gente conhece a filha do Wilson Pinheiro, ela conta a história dele, né, na casinha. Uma outra forma de a gente ambientar as pessoas é com exposições interpretativas, a gente chama de exposição interpretativa, centro de visitantes, para as pessoas chegarem, e não precisa ser nada muito chique, nada muito diferente. Aqui, ó, como é que eles fizeram, né? Eles colocaram uma foto na parede, fizeram algumas cestarias, colocaram alguns sacos de estopa com castanhas dentro, usaram o próprio ouriço da castanha para fazer a decoração, colocaram utensílios, né, de esmalte, uma jarra de barro, né, um sapato de seringa, uma lamparina feita de lata, né, isso aqui já uma bola de seringa que está ali na entrada, ali na parte de baixo da foto, para que o visitante que nunca viu aquelas coisas pudesse conhecer. Tem gente que não conhece ouriço de castanha, tá? Eu era um desses, né? Mas eu vi muitas pessoas que eu levei para a floresta, para o Acre, que não conheciam ouriço de castanha, não conhecem o umbigo da castanha, né? O umbigo da castanha. Então, coisas simples que as pessoas querem que encanta as pessoas. Então, isso aqui é uma coisa que todos podem fazer onde vocês moram, com coisas locais, tá? Porque o que as pessoas não conhecem são as coisas locais, que às vezes quem está no local não dá bola, joga fora, está jogado no quintal, mas às vezes para quem não conhece aquilo ali, a gente coloca no formato para a pessoa ver e poder apreciar. Então a gente saía, passava no memorial e aí chegava no ramal, né? Já tinha uma placa, então vocês podem ter uma placa de vocês, por exemplo, né? Pensar nisso, pode ser de madeira também, para entrar no ramal. Sinalização é importante para que as pessoas possam chegar até o local, tá? Então pensar sempre na sinalização é uma dos pontos importantes para se considerar quando se pensa no roteiro turístico. E aí, quando a gente chegava na entrada da reserva, na primeira casa, tinha uma placa mostrando para a gente todos os trechos, as etapas, uma pequena explicação, algumas fotos e o sistema de sinalização que ia ter ali. Tá? Então, essa placa aqui ela é feita de madeira, com uma chapa de ferro e impressão. Ela pode ser feita de outros jeitos também. Tá? Isso é só um exemplo de como fazer uma placa de sinalização. Então a gente começava a fazer a caminhada, tá? Cada dia caminhando um trecho. E uma coisa interessante que eles fizeram lá, um serviço adicional que eles fizeram, era levar a nossa bagagem através de uma tropa. Aqui uma tropa de boi, né? Então a gente não precisava caminhar com uma mochila pesada nas costas. Então a gente ia caminhar 15, 20 quilômetros somente com a nossa mochila, com a comida que a gente ia usar durante a caminhada. Então, eles saíam com as nossas bagagens na frente, levando. Eles já paravam no local para preparar nosso almoço. Então, quando a gente chegava para almoçar, já tinha o almoço pronto. E quando a gente chegava à noite, no final da tarde, na casa onde a gente ia pousar, já tinha, as nossas mochilas já estavam lá. Então, o passeio era muito mais agradável. E é um serviço que eles ofereciam a mais para a gente, era mais um comunitário que estava envolvido, né, dois comunitários para poder levar a tropa de bois aqui com a bagagem. E no caminho, o que o visitante quer, o turista, ele quer ver a natureza, quer ver as plantas, quer ver os animais, quer saber um pouco mais como é que esses animais, o comportamento deles, quer saber um pouco mais sobre as plantas, qual é assim as propriedades delas, para que a pessoa que mora ali usa aquela planta, né?
quer conhecer um pouco da vida, do modo de vida tradicional. Às vezes já não é, por exemplo, as pessoas às vezes nem fazem não vivem daquele modo tradicional naquele momento, já estão vivendo de uma outra coisa, mas mostra como é que era o modo de vida tradicional, como é que cortava a seringa, ou como é que corta, se aí em algum lugar ainda corta, né? Mas a seringa mesmo, com a variação do preço da borracha, né? A tendência da a maioria dos lugares das pessoas estarem trabalhando com outros meios de produção, mas ainda tem as seringueiras lá, tem as árvores, tem as técnicas, as pessoas que trabalharam com a seringa, né? Então explica e mostra, chama o visitante para fazer, né, o cortezinho dele ali, para ele poder ter a experiência. A gente poder ter a experiência é muito interessante. Para quem nunca teve, poder pegar uma faca de seringa, poder usar uma poronga, é interessante, tá? Sair, fazer um passeio noturno e mostrar uma poronga como é que funciona, isso é ouro, tá? Para um visitante da cidade. Mostrar como é que é uma escada de seringueiro, né? Quando era uma árvore muito alta ali para cortar, como é que fazia e fazer uma escada, subir na escada, né? Mostrar para o visitante subir, colher um açaí. O visitante fica doido assim quando vê uma pessoa fazendo uma peconha, né? E subindo de saco de estopa ou de envira, né? E subindo num pé de açaí. É uma coisa muito assim chocante para um gordinho da cidade. E até que a gente chegava na casa de uma família, né? Então chegava lá, que uma casa, eu acho muito bonita essa casa, né? Feita de cavaco, é uma das técnicas, né, utilizadas. E aí a gente ia pousar na casa desse seringueiro. Então, nesse formato que a gente desenhou na reserva Chico Mendes, o primeiro seringueiro recebia a gente na casa dele, né? Aí, quando a gente acordava cedo, o próximo seringueiro ia lá buscar a gente. E a gente ia contando histórias da vida dele para a gente e da floresta, até chegar na casa dessa pessoa que foi buscar a gente. No dia seguinte, a mesma coisa. Outro seringueiro, quando ele chegava, acordava de manhã, outro seringueiro ia buscar a gente, né? Então, assim, a gente ia conhecendo algumas pessoas da comunidade que estavam envolvidas naquele pacote. A gente chegava lá, tinha uma placa para a gente saber, ter certeza que era um local que fazia parte do roteiro. Claro que tinha um guia conduzindo a gente, mas a sinalização, ela passa uma segurança para o visitante também. Aí a gente ia se alimentar na casa da pessoa, tá? Essas pessoas receberam treinamento as pessoas todas sabem cozinhar, tá? Vocês todos fazem cozinha e tenho certeza que a maioria cozinha bem, né? Mas assim, a gente deu treinamento de como apresentar os pratos, por exemplo, né? Algumas técnicas de higiene, um pouco mais assim, de apresentação, para que o visitante, assim, às vezes a pessoa da cidade, ele não está acostumado com o formato então a gente criava um padrão, tá? Um padrão, por exemplo, assim, com coisas simples. Então a gente auxiliou eles a colocar orientou eles, né? E junto com eles comprou uma toalha para pôr na mesa, para algumas casas que não tinham, por exemplo, ou que não, para ter uma toalha mais ou menos padronizada, o formato do prato, o copo, tá? Então pequenas coisas, utilizar a touca na hora de servir a alimentação, né? Então isso faz um pouco assim, tem tem pessoas que estão acostumadas a comer de garfo e faca. Muitos lugares eu comia de colher, eu acostumei a comer de colher, mas tem pessoas que usavam garfo e faca. Então, esses pequenos detalhes que a gente levou uma pessoa especializada nessa parte de hotelaria, né, e gastronomia, para poder criar pequenos padrões de qualidade, organizar padrões de qualidade junto com a comunidade. Mas coisas muito simples, tá, gente? Vocês estão vendo que não tem nada demais. É uma jarra, né, que para colocar o suco. E depois que a gente se alimentava, a gente ia ouvir histórias, tá? Então ali tem pessoas da comunidade contando para gente como é que foram os empates, contando como que pessoas que conviveram com Chico Mendes. Então ali, né, na luz da lamparina, ali a gente ouvindo histórias, né, de como é que foi os empates, como é que foram as lutas, e aquilo era muito interessante. Tá? Então, coisas assim, ó, ali um momento bem tranquilo, descontraído, a gente conversando e ouvindo histórias daquela comunidade ali. E como eu, assim, muitas pessoas às vezes nunca viram fogão a lenha.
tá? Parece bobo isso aí, mas tem gente que nunca viu fogão a lenha, nunca viu uma lamparina, tá? Nunca sentiu o cheiro da querosene ali queimando. Então, coisa assim, tô falando assim que isso aí é pequenas coisas, tá? Nunca vi um pé de mandioca, que nem eu, tá? Então, levar o pessoal para arrancar uma mandioca ali, cozinhar a mandioca. Tem gente que não tem essa vivência. Nunca vi um jirico. Primeira vez que eu vi um jirico, eu fiquei assim, eu fiquei de boca aberta. De uma pessoa ali pegar umas peças, pegar um chassi velho e montar. O Jerico que eu conheci, o cara amarrava o acelerador com um cabo, com um barbante. Eu fiquei encantado, assim, né? Em Rondônia tem até corrida de Jerico em Rondônia. Mas, assim, por exemplo, assim, o Jerico é uma coisa muito interessante para onde há lugares que tem, né? Às vezes, no lugar de vocês tem uma outra coisa que não tem, que as pessoas não conhecem, né? Então, levar o pessoal para dar uma volta de Jerico é super legal. Banho é muito bom, né? Banho no rio, tomar banho no rio é uma coisa assim super legal de fazer. Sempre tem que ter banho, né? Atividade com banho também. Passeio de canoa, canoa tradicional de barco. Importante sempre ter cuidado com a questão da segurança, tá? O motor tem que ser um motor. Se for fazer atividade de turismo, tem que revisar o motor, ou tem que ter um motor novo para ter segurança com os visitantes. Quando for visitante, assim, quando for atividade, ter colete, por exemplo. Vocês vão ter uma aula só sobre normas de segurança, né, Luciana? Então, isso tudo vocês depois saber como fazer as coisas de maneira tradicional e com segurança ao mesmo tempo, tá? Quando possível, ter rádio, né? Então, tem uma série de situações aí. Já aconteceu na reserva extrativista de Ouro Preto. O primeiro grupo foi feito todo um trabalho com o WWF lá para fazer o turismo de base comunitária. O primeiro grupo, o barco quebrou no meio do caminho, eles não tinham rádio e o grupo de visitantes internacionais teve que dormir na beira do rio, num local que não era apropriado, porque o barco não conseguia se deslocar. Então, esses detalhes de logística têm que ser pensados. E poder admirar as belezas, tá? Ver um pássaro se esquentando, ver um tracajá, tá? É isso que é coisa simples. E aqui também, tá? Eu coloquei na apostila de vocês, né? Esse projeto teve apoio do governo do Acre. O governo do Acre tem uma tendência a apoiar bastante projetos de turismo, tá? Às vezes pode ser um bom parceiro aí nessa parte. Nesse caso aqui, eles auxiliaram a gente desenhar algumas infraestruturas, tá? Tradicionais, que vocês não precisam nem de projeto, mas é possível também ter projeto para essas estruturas. Então, aqui o posto de entrada, que quando a gente chegava lá, como é que estava previsto esse posto. Essas estruturas aqui, na época, não chegaram a ser feitas, tá? Mas mais na frente, algumas foram feitas. Então, aqui um receptivo, né? Que é seria uma casinha para a pessoa, para ter o atendimento e mais um local aberto para convívio ali, né? Em formato de palafita. Aqui o exemplo de uma área, de um redário, né? De dois corredores, um redário masculino e feminino, com um corredor no meio em formato quadrado, tá? Pode ser, já vi alguns em formato redondo também, colocando uma telinha de contra mosquito, fica excelente para um visitante da cidade, se tiver um local para armar a rede com mosquiteiro, já resolve muita coisa, assim, já está resolvido, né? Se tiver energia elétrica e água, melhor ainda, mas se tiver tela com mosquiteiro, já tá de bom tamanho para as pessoas, para a maioria das pessoas. A gente criou uma logo também na época, tá? Para a trilha. E aqui eram as etapas, tá? Então tinha o primeiro caminho de 30 quilômetros que podia ser feito caminhando ou de carro ou de bicicleta, e os outros eram caminhando, tá? Podiam ser feitos de bicicleta também. Hoje tem muita demanda para bicicleta. Em todos os lugares que eu estou indo, assim, na Amazônia, eu estou vendo muita gente andando de bicicleta. Eu imagino que em Cruzeiro do Sul deva estar assim também, tá? Então, promover passeios de bicicleta, trilhas de bicicleta, trazem muita gente. Então, ali vocês veem as distâncias, 15 quilômetros,
22 quilômetros, 10 quilômetros e depois o último passeio de barco, né? Então, dá para fazer diversos formatos essas atividades de trilhas de deslocamento. E a gente fazia, cada dia que a pessoa ia caminhando, né? A gente ia entregando um pedaço, né? Esse aqui é feito com a madeira, tá? E a pessoa ia encontrando o nome aqui da trilha Chico Mendes, com a logo. Isso é feito com um pirógrafo. E a gente colocava uma borracha de seringa em volta para ficar preso, né? A minha borracha já secou e arrebentou, mas e a gente usava isso aqui, que essa medalha, para a pessoa levava para casa, né? Então, pessoas, isso aqui é mais legal que uma medalha quando a pessoa faz aquelas corridas de 10 quilômetros, leva para casa a medalha e tal. Isso aqui é muito mais valioso. Então, essa foi a apresentação, o primeiro estudo de caso da reserva extrativista Chico Mendes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta agora. Tiago, queria falar, quando eu visitei a comunidade do Gama, a primeira coisa que eu pensei ali é uma comunidade muito plana, sabe, e com muita natureza. A primeira coisa que eu pensei foi isso, grupo de bicicleta, caiaque, stand-up, mas dá para fazer trilhas boas. Cruzeiro do Sul já é uma cidade com muita ladeira. Eu falei, meu Deus, não dá para andar de bicicleta aqui. Mas o Gama, hein, Clícia, o que que você acha, Samuel? Gostei muito para trilha de bicicleta. Pode ser bicicleta, pode ser cavalo também, tá? Animais de montaria também é possível. Pode ser a própria canoa de pescar, né? Levar eles, porque pode ter o caiaque, pode ter o SUP, é legal também. Mas uma canoa tradicional de pescador, né? Tapada lá com o cernambi tapando os buracos da canoa assim, o visitante nunca viu, né? Então por exemplo, assim, uma coisa que eu fiz em Anavilhanas e Jaú, muito legal, não sei se é possível aí, nadar e remar com os botos acompanhando do lado, assim, ó, também é uma experiência muito marcante. Outra coisa marcante também que eu conheci lá, cadê o B? Tá aqui. Foi a divisa entre os rios Gama e Boa Fé, que também tem aquela mudança da cor da água. É bem pertinho da comunidade. Isso é legal. O encontro das águas, né? Se puder ir de canoa, de barco, né? Ir lá conhecer o encontro das águas, às vezes o nascer do sol, o pôr do sol, momentos legais também. O entardecer, né? Às vezes tem revoadas de pássaros também em alguns locais. Tem garçais, locais onde os papagaios se juntam de manhã ou de noite, no final da tarde. Também são coisas interessantes. Gostaram desse primeiro? Dá um joinha aí quem gostou desse primeiro estudo de casa aí. Legal. Vocês vão ter participação também de outra pessoa do ICMBio, né, no próprio curso. Tenho certeza, se vocês quiserem fazer uma visita técnica, por exemplo, lá, conhecer a reserva Chico Mendes, como é que está atualmente, eles levam vocês lá, eles recebem vocês lá. Pessoal muito legal que trabalha lá. Tem o Fernando, tá? Que é Desde esse tempo ele tá lá na reserva e tenho certeza que ele ficará feliz se vocês quiserem fazer a gente chama de benchmarking, nome chique, né, do turismo, mas conhecer visitar um outro lugar. Podemos ir para o segundo, conhecer um outro local aqui? Tiago, a Ana Júlia fez um comentário aqui no chat. Acho que um passeio de canoa remando, farejando também, é uma rota que os antigos moradores do parque faziam quando não tinha tantos motores de rabeta. É isso aí. Entrar na- por dentro na época da cheia também e por dentro dos igapós, remar é muito legal. Com um remo mesmo feito à mão, né? Aquele remo de madeira, super legal isso aí.
Dá para ir, às vezes, dois visitantes e uma pessoa da comunidade junto. Dá para ter algumas canoas e as pessoas vão cada um na sua canoa, né? Isso aí, com certeza, é muito legal. Boa ideia, Ana Júlia. Quem quiser ir fazendo comentário no chat também, coisa boa. Vamos então para a segunda, o estudo de caso, experiência. Essa eu falei que era no Acre, mas não é no Acre, tá, pessoal? Isso aí já é na Amazônia, no Amazonas, porque a gente vai para o Boca do Acre, né? Mas já é quando passa no limite ali do Acre com o Amazonas, é esse local aí que vocês estão vendo na foto. A Tárcia disse aqui: minha região oferecemos o passeio de barco e ainda hoje coloquei manga para pegar peixe com meu pai. É incrível. É isso aí. São, são essas atividades assim que as pessoas gostam de estar participando. Levar o visitante para limpar o peixe ali, ó, na beira do rio, né? Também mostrar como é que limpa o peixe ali e tal. Fazer o visitante participar junto. Então, Seringal Novo Encanto, tá? Esse aí é o rio Iquiri. Ele atravessa o Seringal. Esse Seringal, essa é uma ONG, tá? Chamada Novo Encanto, que é tipo um instituto. Eles compraram esse seringal tem 30 anos e eles preservam essa área. Eu fui presidente dessa ONG 3 anos e a gente trabalha com Pegar. expedição há uns 20 já. Trabalha com Não, pronto. expedição lá. É 17h15. Tá dando. 15 dias. Então ali, ó, no começo só se chegava de barco, tá? Até a colocação ali que era o barracão do seringal. E depois a gente abriu uma estrada também, porque era muito puxado, tá? Para os visitantes é legal chegar de barco ainda, mas para poder fazer para quem mora ali, né? O ramal facilitou bastante a vida. Para chegar energia elétrica e poder a gente ter um mínimo de infraestrutura ali. Então, nesse local a gente adquiriu um ônibus, tá? Para poder levar as pessoas de Rio Branco até lá, dá mais ou menos aí umas 2 a 3 horas de Rio Branco. Ônibus parece uma coisa assim muito distante, tá? Mas um ônibus nesse nível de que a gente tem, ele está usado, né? Está saindo em torno de 20 a 30 mil reais. Você compra um ônibus. Não é assim uma coisa do outro mundo, tá? Mais barato que uma bis, dependendo aí. Uma bis não, tô brincando, mas mais barato que um quadriciclo hoje em dia, um ônibus usado, tá? E se encontra ônibus usado até em boas condições, porque os ônibus que funcionam, por exemplo, para a prefeitura ou para as escolas, eles só podem trabalhar até uma certa número de anos. Depois eles não têm mais, eles não podem ser utilizados em operações contratos mais maiores. Então eles ficam disponíveis para ficam mais baratos, tá? Tanto ônibus de linha como esse, quanto ônibus que tem ônibus de viagem mesmo. Mas isso é só um parênteses, tá? Que a gente aproveitou e colocamos na nossa logística, chegamos ao ponto de ter um ônibus. Lá a gente tem 3 opções, tá? Esse, como eu falei, é um roteiro que a gente vai para lá. A gente geralmente chega na quarta-feira em Rio Branco, dorme em Rio Branco e na quinta-feira a gente vai para o Seringal. Então chega lá de manhã, ou então na quarta-feira à noite, ou na quinta-feira de manhã. A gente chega lá e aí tem 3 opções de acomodação. As pessoas ficam em barracas e ficam em rede também. A gente tem alguns redários, alojamento, tá? Essas barracas aqui, a pessoa tem a opção de levar a própria barraca ou alugar a barraca também, ou a rede, tá? Porque às vezes a pessoa já quer levar muita coisa e a barraca ou a rede ocupa muito espaço na mochila. Então, tinha gente que preferia alugar da gente. Então, além de ter o pacote do passeio, a gente tinha outros serviços agregados que a pessoa, se ela quisesse, ela pagava a mais, né? Então, a gente já deixava a barraca montada, as pessoas chegavam lá, tinha a barraca e um isolante térmico já dentro da barraca da pessoa.
que é um tapete de borracha, né? O pessoal da cidade é acostumado muito com barraca, tá? Tem gente que não gosta de rede. Mas as pessoas que tinham rede, ali atrás tem um alojamento telado, onde as pessoas podiam dormir em rede. No final do meu mandato, né, a gente construiu algumas casas também, 3 casas, tá, de madeira, para pessoas que quisessem também ficar nas casas. Também a gente estava começando a fazer trabalho, planejando fazer trabalhos assim, abrir para pessoas passarem o fim de semana, passarem a semana lá, né, ficarem hospedados. Então a gente construiu essas 3 casas. E a gente também fez, antes dessas 3 casas, o que eu gostava mais era a gente fez uma casa de seringueiro para o visitante, tá? Então, essa é uma casa de seringueiro feita, né, no formato, na técnica da casa de seringueiro, só que adaptada para um visitante, né? Então, ela, por exemplo, assim, a gente usou paxiúba, né, para colocar nas paredes, cobrimos de babaçu, mas o piso está serrado, né? A gente usou madeira serrada, podia ter usado também a casca da paxiúba, mas tem várias técnicas de fazer as casas de seringueiro. A gente fez uma mais ou menos, mas que para a pessoa que estava chegando, o visitante adorava assim ficar numa casa dessa, né? Então era uma experiência muito interessante. Quando é um visitante também mais velho, idoso, também ficava um conforto um pouco maior também. E também podia oferecer também com uma hospedagem diferencial também. A pessoa quer ficar na rede, quer ficar no alojamento, é um valor. Se a pessoa quiser ficar na casa, um outro valor também é possível, tá? Oferecer esses serviços agregados. Tem muita pessoa que viaja para uma atividade como essa e tem vontade de ter um pouco mais de conforto ou tem vontade de auxiliar mais. Então, a gente também cria oportunidades para que as pessoas possam estar se envolvendo mais e contribuindo mais também. Então, a gente pode ver ali ó, que é uma casa, até ser uma casa de 2 quartos, e uma coisa que a gente fez que fazia diferença para alguns visitantes mais urbanos, né, mais de idade também, era uma casa de seringueiro, mas que dentro era forrada, tá? Olha que chique, né? Tinha energia elétrica, tinha um armário e tinha uma cama, tá? E aqui tinha um ventiladorzinho, não aparece na foto, mas tinha um ventiladorzinho também aqui para a pessoa preso na parede, assim. E o banheiro era um banheiro com chuveiro, com privada, com pia, tá? Até com uma duchazinha ali, ó, para limpar o que fosse preciso ali, utilizar a ducha íntima, né? Então, era uma casa de seringueiro por fora, com algum conforto por dentro a mais, né? Que valorizava muito a experiência. Tá? Então, a pessoa às vezes caminha, a gente saía o dia inteiro passeando na floresta ali. Quando a pessoa volta e pode deitar numa cama ali, ela é telada também, tá? As pessoas gostavam bastante. Então, a janela também, ela tinha uma janela de correr ali e a tela por trás. Então, um exemplo, tá? De formato de fazer que fica muito interessante para o visitante. Ele tem a tecnologia, a aparência de uma casa de seringueiro e por dentro um conforto a mais. Então, por exemplo, a pessoa escolhe a forma, ela quer ficar em barraca, ela já escolhe antes de ir. Ela quer ficar em rede, ela quer ficar na casa de seringueiro. Então, a pessoa escolhia. Ou naquela outra casa, né, de madeira ali no formato casa de uma casa feita de madeira. Lá a gente não tinha internet, né? Então a gente explicava para as pessoas que a natureza não tem Wi-Fi, né? Que a conexão é outra, tá? Então, para incentivar as pessoas a buscar essa conexão com a natureza. Porque acontece isso muito, tá? As pessoas saem da cidade grande, só que a cidade grande não sai delas. Então a gente precisa. é, eu sempre via, principalmente nos primeiros dias, muito as pessoas conversando dos problemas, né? Elas viajam e carregam os problemas com elas. Então, a gente precisa. E a internet faz muito isso, tá? Se a pessoa chega no local e tem internet, ela no começo, não, eu quero só para saber se meu filho está bem. Depois ela quer mandar uma foto. Depois ela começa a ligar para resolver problema, fica ligada nos problemas que está tendo. E uma coisa que, para a pessoa viver mesmo esse momento, ela tem que desconectar com o que ela está fazendo. Parar mesmo, se for possível, parar tudo que ela está fazendo no dia a dia e viver aquela experiência intensamente. Tá? É assim o melhor jeito de conquistar as pessoas, de fazer as pessoas realmente terem boas experiências. Aí a gente levava as pessoas para caminhar, né, que é um
um amigo meu, né, fazendo ele era o guia, né, e explicando ali, estava explicando uma árvore, o breuzinho. A gente levava um banner, né, porque quando a gente está andando na mata, não dá para a gente mostrar as folhas também, os frutos. Às vezes não está florido, às vezes não está na época da frutificação. Então a gente levava um banner para não ficar assim uma placa estragando no meio do mato. A gente fez os banners, então a gente carregava embaixo do braço. Quando chegava naquela árvore, a gente abria o banner e mostrava detalhes da planta ali. Às vezes a gente levava semente também, num saquinho, mostrava a semente ali na hora, né? No breuzinho aqui, o breuzinho ele, eu acho que todo mundo sabe, né? Uma resina que sai ali, ele está segurando, está com a mão ali na árvore, com um pouco de resina saindo. Então a gente queimava essa resina na hora. Tá? Enquanto ele estava falando ali, a gente ia despertando o sentido das pessoas, elas cheiravam a resina, depois a gente queimava, fazia uma defumação ali com o breu e envolvendo as pessoas naquele momento. Então, duas técnicas interessantes. Levar, por exemplo, não ter placas no meio da mata, que elas estragam, mas usar banners, né? Uma alternativa. A outra coisa é trabalhar os sentidos das pessoas, né? Trabalhar a audição, trabalhar com as explicações, trabalhar a visão, mostrando a árvore para a pessoa, trabalhar o tato, deixar as pessoas tocarem na árvore, trabalhar o olfato, né? O cheiro, por exemplo, sentir o cheiro do breuzinho, que é muito gostoso. E quando a gente voltava para a noite, a gente ainda fazia uma palestra. Aí a gente pegava as folhas de todas as plantas que a gente tinha mostrado, algumas que a gente escolhia, né? A gente tirava, trazia ali, vocês podem ver, ó, tem as folhas das árvores, né? Tem as cascas para as pessoas verem como é que eram as cascas, sentir a textura. E quando você coloca uma do lado da outra, é muito interessante, porque quando a gente está andando na mata, a gente para numa árvore e explica aquela árvore. A gente para numa outra árvore e explica aquela outra árvore. Depois da quinta, da décima, as pessoas já começam a confundir, porque é muita informação. Então, né, à noite a gente parava ali e colocava uma do lado da outra. Então a pessoa via, esse aqui é breu, né? Isso aqui é pau d'arco, isso aqui é samaúma, né? E podia tocar nas folhas, né, ver a casca, assim, sentir o cheiro, experimentar a casca. E aí a gente fazia um chá de cada uma dessas plantas. Então ali vocês estão vendo, né? A gente pegava um pouco de casca, fazia, explicava a propriedade medicinal e à noite eles podiam experimentar os diferentes chás, né, dessas plantas, e aí a gente sentindo o gosto também. Então, mais uma experiência sensorial que é sentir o gosto. Aqui, ao mesmo tempo, a gente estava também defumando essa área, tá? O pessoal estava ali recebendo o cheiro do breu. E a gente fazia também, que as pessoas gostavam bastante, era fazer leite de castanha. Então, ali, ó, a gente colocava os próprios visitantes para quebrar a castanha, descascar a castanha, e depois a gente fazia o leite. Às vezes fazia a tapioca também com a massa que sobrava, e isso era muito especial. O pessoal adorava quebrar a castanha e ficar tirando foto deles mesmo, pedia para alguém filmar eles quebrando a castanha, fazendo leite, né? Então, coisa simples, né? Preparar um peixe no leite da... Imagina vocês, o visitante junto com vocês, pescar o peixe, pegar a castanha, quebrar a castanha, fazer o leite, comer o peixe no leite da castanha. É uma coisa assim especial. Banheiro, é um banheiro bem simples, tá? Uma estrutura bem básica. A gente tinha outros banheiros ali também, mas esse aqui é um bem simples, feito com madeira serrada, né? Uma coisa que aconteceu lá, que vocês podem ver com o ICMBio também, de cruzeiro, a gente conseguiu uma doação de madeiras apreendidas. Tá? Isso facilitou bastante. Veio uma carreta de madeira para a gente apreendida, que a gente pôde utilizar nessas construções. Então, isso facilita muito quando para as OCIPs, para as ONGs, isso é bem possível, tá? Conseguir essas doações de madeira. E também na questão de segurança, né? A gente tinha três formas o nosso SAMU tinha três formatos, né? Se tivesse alguma situação na trilha, alguém que não aguentou caminhar. Então, primeira opção, né, era cortar um pau e carregar a pessoa na rede de volta, né? Ou então a gente tinha um burrinho também que a gente podia buscar a pessoa se precisasse, ou moto, tá? A gente tinha algumas trilhas que dava para transitar de moto também. A gente buscava as pessoas se precisasse.
Tiago, você pode falar como vocês tratavam os dejetos do banheiro? Como que é o sistema de fossa, por exemplo? Ó, o sistema melhor que a gente fez a gente tem situações que a gente fez de maneira só a fossa negra, né? Que isso depois a gente corrigiu. Então a gente trabalhava ou com o banheiro seco, tá? Ou então com a fossa biodegradável. Como é que é o nome? Mas a gente fazia cavava o buraco, colocava ferro-cimento, fazia uma impermeabilizava em volta, tá? E aí a gente colocava uma estrutura com pneus no fundo e depois ia colocando pedras cada vez menores. Começava com pedras grandes, pedras menores por cima e um plantio de bananeira, É tá? a Beth, a bacia de evapotranspiração, né? Isso. Bacia de evapotranspiração. E em cima coloca bananeira e taioba, tá? Esse sistema ele gera zero de resíduo e ele é muito bom para banheiros, tá? Fossa de bananeira, isso. Ela é muito fácil de fazer, dá para fazer em qualquer lugar, não exige material de fora, né? Muito simples. Boa pergunta. E a gente começou também a fazer uma lojinha, tá? Porque turista o que ele gosta é de comprar coisa e levar lembrancinha. Pode ter certeza disso, tá? Então, a gente fala muito da experiência de fazer de forma tradicional, mas eu também ensino algumas coisas, algumas técnicas, né, de negócios, tá? De empreendedorismo, para poder gerar receita também, né? É importante que gere receita, que vocês tenham uma condição de ter um rendimento. E quando a gente faz turismo, oferece produtos, a gente cria uma cadeia de valor, tá? Então, vocês podem ter as pessoas que trabalham diretamente com o visitante, tem as pessoas que cozinham, tem as pessoas que produzem a farinha, tem as pessoas que plantam a mandioca, tá todo mundo ligado no visitante, né? O dinheiro ele vai circulando na economia, né? Então tem as pessoas que produzem a castanha, produzem aqui, ó, por exemplo, o amendoim, tiram o óleo de copaíba, o óleo de andiroba, né? Ou então o próprio grupo faz a camiseta, né? Molho de pimenta. O visitante gosta, muita gente gosta de molho de pimenta, resina de breu, tá? Um pouquinho de casca, né? Por exemplo, assim, tem diversas árvores que são boas, jatobá, farinha de jatobá, né? Produtos de alimentícios, os visitantes levam muito, tá? Saco de farinha de 1 quilo. O que vocês, por exemplo, assim, quando vocês compram um saco de farinha grande, ou vocês fazem um saco de farinha para quem produz farinha e vende para um revendedor, você vende por um valor. Se você fizer pequenos sacos de farinha de 1 quilo e vender para o visitante, você faz 3, 4 vezes, 5 vezes mais, 10 vezes mais do que se você vendesse o saco de farinha inteiro para quem vai depois revender. Mudas e sementes também é bom, principalmente sementes, porque muda é difícil levar no avião. Se não tiver que usar avião, muda é tranquilo também. Mas semente, as pessoas gostam muito, tá? Semente também é uma das bioeconomias interessantes que tem na apostila de vocês. Bancos de sementes. Hoje tem muita gente que compra sementes, tá? Então a gente começou aqui, ó, e a gente fazia os extratos também para vender para as pessoas, extrato de João Brandinho, extrato de outras plantas, né? O pessoal gosta muito de João Brandinho também, de conhecer, de ver como é que arrancar um João Brandinho na mata, comer a raiz, depois comprar o extrato. A gente começou com uma lojinha assim, tá? E quando no último ano a gente estava com uma loja desse jeito, a gente construiu o local da loja. Aí a gente tinha ali, ó, camiseta, tinha, por exemplo, assim, escova de dente, pasta de dente, absorvente, coisas que as pessoas esquecem de levar, fio dental, né? Tinha produto, tinha tênis, às vezes a pessoa ela pega o tênis que está no armário, já faz 5 anos que ela comprou o tênis, está no armário. Na primeira caminhada dela, a sola do sapato saía. E então a gente vendia tênis, tá? Repelente natural também dá para se fazer localmente e vender. Camiseta, o pessoal adora camiseta, tá? A gente fazia camiseta com logo, camiseta com as árvores ali, ó, a pessoa escolhia ali, ó, tem a carapanaúba, o mulateiro, né? A gente fazia esses produtos, a gente saía para fazer a trilha de manhã e chegava, almoçava, quando a gente chegava num certo ponto da trilha, servia um almoço para a gente no meio da mata, na beira do rio,
e a gente continuava caminhando. No meio da tarde, quando a gente chegava para a sede ali, para o barracão, a gente vendia água com gás, água de coco e açaí. O pessoal chegava com tanta fome, a quantidade de açaí que a gente vendia nesse momento era assim absurdo, absurdo a quantidade de açaí que o pessoal comprava e muito feliz. E a gente fazia um caderninho, no primeiro dia a gente fazia um caderninho e a pessoa anotava o nome dela e ia consumindo durante os dias, tá? E aí ia colocando, eu quero um açaí, quero uma água, ela não ia pagando toda hora. Então, ela não ficava sabendo, só no final que ela ia saber quanto que ela tinha gastado ali naqueles dias, tá? E, e como as pessoas chegavam com fome, né? A gente vendia muito açaí até a hora até sair o jantar. Quando saía o jantar, né? As pessoas iam jantar. Às vezes vendia salgado também, tá? As pessoas gostavam de salgado também. Às vezes, uma coisa que eu gostava muito, que é melhor que o açaí, muito melhor que o açaí. Eu não sei como é que as pessoas não descobriram ainda na cidade, o patuá. Nossa, um patuazinho assim, muito bom. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu não tô, para vocês entenderem. No último ano que eu fiz essas expedições, eu fiz 3 expedições, mais ou menos com 70 visitantes, 50, 70, 40, 50 e 70 visitantes nessas expedições, tá? De 4 a 5 dias. E essa loja teve uma receita de mais de 30 mil reais, tá? Não é pouca coisa, não, é sério quanto que as pessoas gastam nessas lojinhas. Uma camiseta, um açaí vai R$ 100, vai R$ 200, né? Em 4 dias, 5 dias, às vezes mais que isso, tá? Então, isso é uma receita importante que a gente tinha lá, era a receita da lojinha. Tinha uma pessoa da comunidade também que fazia massagem, então o pessoal chegava, ela levava a maca de massagem dela, oferecia o serviço de massagem, uma parte ficava para ela, uma parte ficava para o projeto, né? Uma outra pessoa fazia ventosa também, tá? Então, são serviços de atendimento que não são tradicionais, mas que as pessoas gostavam também que a gente oferecia. Então, um recurso assim importante, uma forma de arrecadação importante que é possível fazer. A ideia é dar ideias para vocês, tá? De coisas que é possível serem feitas e a forma de trabalhar com o visitante. Um bonezinho, tá? Esse bonezinho deu muito certo também. Ele é feito, você manda fazer, né? Ele é emborrachado, ali é logo emborrachada, o pessoal gostava bastante. E as vivências, tá? O mais importante de tudo são as vivências, que nem eu expliquei para vocês. A gente andava no mato, levava as crianças, né? Os meninos ficavam encantados com o Sebastião, né? Quebrando castanhas para eles ali, cortando a castanha, comendo na hora a castanha ali no meio do mato, né? Uma nascente, tinha um local uma colocação que chamava Alegria, que chama Alegria, a gente ia até essa colocação, né, beber água na nascente, o pessoal adorava chegar numa nascente ali, né, vocês viram que a gente fez um pequeno, a nascente era pequena, tá? É uma nascente pequena, que não seca no verão, mas fica com pouca água, então a gente fez um tratamento ali ó, com madeira e paxiúba para poder ter uma queda ali na nascente, poder beber a água, muito simples de fazer. O pessoal adorava beber água da nascente. E, para finalizar, né, o quanto que isso era importante e quanto que, assim, era marcante para a gente também, tá? Essa foto aqui, ela aconteceu bem na época da Covid, tá? Quando eu comecei a trabalhar como presidente da ONG, teve aquela situação com a Covid, todo mundo ficou dentro de casa e muitas pessoas morreram naquele período, né? Então, tinha um grupo de Porto Velho que estava, assim que foi possível, eles pediram para a gente para ir para lá, alugaram um ônibus e foram lá para o Seringal para poder passar uns dias juntos, porque a comunidade estava muito triste, porque muitas pessoas tinham morrido. Então a gente foi para lá, né, levou essas pessoas e eu pude ir de avião para lá também, estar presente. E a gente levou esses meninos para caminhar na floresta.
os adultos ficavam para trás, dando trabalho para a gente, esses meninos ficavam acompanhando o guia o tempo inteiro, querendo saber das coisas. A gente tinha que parar, esperar os adultos chegarem, né? E as crianças, a gente fez uma trilha de 12 quilômetros, e os meninos junto com a gente ali o tempo todo, né? Quando a gente voltou, né? Quando a gente estava voltando, a gente parou para fazer um momento de reflexão. A gente parou num pé de um apuí bem grande que tem lá, né? Ficamos contemplando o apuí, ouvimos umas músicas, fizemos uma reflexão ali. E aí perguntamos para as pessoas para elas falarem. E esse menino, né? Ele tinha perdido o pai dele para o Covid, né? E tava a mãe dele com ele ali. E a gente perguntou para ele assim, se ele estava, ele pediu para falar, né? Ele disse que estava gostando muito. A única coisa que estava fazendo ele triste naquele momento é que ele ia ter que voltar para a cidade, que ele estava gostando muito de estar na floresta, né? Então, é, assim, eu estou mostrando toda uma parte comercial para vocês, toda uma parte de estrutura, mas eu quero que vocês lembrem sempre que são esses momentos, essas experiências são muito importantes para quem tá vindo, para quem está vindo conhecer, como esse menino, mas como foi importante para mim também, que me fez assim saber que meu trabalho tinha um porquê de eu estar fazendo aquele trabalho, né? Então, lembrem sempre assim de serem práticos, tá? Tem que ter prática na hora de organizar as coisas, mas tem que ter coração no que a gente faz, tá? Não fazer de maneira assim só pensando no dinheiro. Isso é errado, tá? Assim, desvirtua. O importante é ter o coração no que a gente faz e o visitante ele sente isso também, tá? Quando a gente está fazendo alguma coisa de coração, tá? A gente também precisa viver, precisa ganhar dinheiro, precisa ter nosso conforto. A gente merece isso aí, mas o trabalho tem que ser de coração, tá? A alimentação tem que ser feita de coração. A guiagem tem que ser feita de coração, nada ser automático, mecânico, tá? Isso que a gente vê muito no turismo de massa, que o turismo de base comunitária tem que preservar isso, tá? Que você preservar em vocês essa alegria que vocês têm de receber as pessoas, sempre preservar isso, de fazer esse trabalho de coração, para que chegue no coração de quem está indo conhecer o local de vocês, o local tão precioso onde vocês vivem, as experiências tão preciosas que vocês vão oferecer para as pessoas. Porque assim, essas pessoas vão levar isso no coração, vão divulgar a forma que a forma assim mais a melhor propaganda é o boca a boca, tá? Uma pessoa feliz e satisfeita, ela vai oferecer, vai querer que todo mundo vai conhecer o local de vocês, conhecer vocês, tá? Então, procurem fazer bons trabalhos, que isso, no longo prazo, isso é o que vai fazer a diferença. Então, espero que essa aula tenha sido legal, espero que vocês tenham gostado, né? Acho que tem um tempinho aí se vocês quiserem comentar, tirar dúvidas. Não é isso, Luciano? Você que devolvo o comando aí para você aí. Gente, alguém quer compartilhar um pouco com o Tiago, falar o que já vivencia na sua comunidade? Fiquem à vontade. Oi, posso falar? Oi, Mário. Tiago, valeu, cara. Foi maravilhoso aí a tua aula. Anotei um bocado de coisa aqui. Então, eu sou de Alagoas, Tiago. Eu vivo num assentamento, reforma agrária, no município de Flecheiras. E aqui é uma área de mata, uma área bem preservada, sabe? E eu fico sempre tentando adaptar tudo que eu tenho ouvido de vocês para nossa realidade aqui, que não é amazônica, né? Tem um costume tradicional aqui que é de pescar camarão, chama de piscirica, que é um camarão pequenininho aqui. Seria interessante, além de o turista ver a ação, ele também participar dessa ação. O que você acha? O Mário, isso que você está falando é exatamente o que é para vocês fazerem. Quem não está no ambiente, adaptar para o ambiente onde a pessoa vive. Não adianta querer fazer as coisas que eu estou vendo que não é o que você está querendo fazer as coisas da Amazônia. Aí, onde você está, você tem que encontrar as coisas tradicionais, as coisas que as pessoas não conhecem. A piscirica eu nunca ouvi falar, né? Então, é isso. Se eu fosse aí, eu ia querer fazer, eu ia querer pescar camarão contigo, entendeu? É isso, exatamente isso que eu ia querer fazer. E o pessoal aqui também da Amazônia ia querer ver a piscirica também. Aí você mostra essa piscirica, porque é o que o pessoal não conhece, entendeu? Legal.
Então, no caso dos passeios, que é a nossa realidade aqui, seria um trator, né? Usar um trator para passeio. Aqui a gente não tem costume de barco, mas de repente pensar em um bote para descer o rio, talvez seja interessante. Eu confesso que me preocupa um pouco com essa questão da segurança. Eu estou ansioso aí pela aula que vai ter de segurança também, porque é um receio que eu tenho aqui, assim, né? Mas que dá para se resolver também. Bem, bicicleta, adorei a ideia que você falou do turista limpar o peixe junto com o pessoal. Eu não imaginei que poderia assim chegar até esse ponto assim, né? Mas eu achei incrível. E, ó, meu filho, inclusive, fez isso há pouco tempo e ficou maravilhado em fazer, né? Em pescar, limpar e depois comer o peixe. Aí eu vi aí que a maioria das casas que vocês fazem é de madeira, né? Aqui nosso costume é mais casa de taipa. Então eu pensei tanto no banheiro quanto no restaurante. Eu estou falando tudo isso porque, por enquanto, a gente está no início de tudo. Foi até iniciado o turismo aqui há uns 4 meses atrás, com uma parceria, só que, bem, eu até escutei de você uma vez falando que, olha, independente de qualquer coisa, iniciem o processo, né? É, Para a gente foi interessante, sim, iniciar, mesmo sem ter uma estrutura adequada, assim, né? Mas para aprender com os erros, vamos dizer assim, porque acabou que essa parceria a gente não achou que estava sendo muito interessante para a comunidade, né? Principalmente pensando na questão do recurso, não estava, bem, a grana não estava vindo para a gente, vamos dizer assim. A maior parte estava ficando na mão de outras pessoas e de fato não estava envolvendo a comunidade. Mas bem, pelo menos serviu como um aprendizado, assim, entendeu? Aí a gente deu uma pausa no turismo, até porque agora está na época de chuva muito forte aqui, e estamos conversando de novo para retomar o turismo daqui a 2 meses, quando a chuva parar. Mas eu confesso que fico com receio de recomeçar de qualquer forma agora. Eu acho que agora a gente só recomeça quando tiver tudo realmente alinhado, assim, sabe? E só mais uma pergunta que até então a gente não estava pensando no turismo aqui. Claro que a gente pensava, mas não tão voltado para crianças, né? Mas quando eu vi o seu depoimento agora aí com essas crianças, eu fiquei pensando, poxa, mas por que não, né? A gente fica com esse receio da questão da segurança, principalmente para andar nas matas aqui, para o rio, que, querendo ou não, ele é um pouco forte, é área de cachoeira. Então, eu fiquei me perguntando como adaptar, né, para as crianças, né? Se teria que ter uma trilha diferenciada, ou se eles dão conta, assim, de seguir as trilhas que os adultos vão. Como seria isso, assim, se pudesse me dar mais uma luz aí nesse ponto, te agradeço. Ô, Mário, muitos bons comentários, tá? E é boa pergunta. Então, usar a tecnologia local é excelente, tá? Casa de taipa, casa de pau a pique, e usar essas tecnologias é muito interessante para o visitante poder conhecer, tá? Quando, por exemplo, assim, limpar o peixe, né? Só lembrar que o visitante ele vai fazer isso de forma recreativa, tá? Se tiver assim 5 quilos de peixe, 10 quilos de peixe para limpar, não vai botar o visitante para fazer tudo, né? O visitante vai lá, faz um pouquinho, vai plantar um pouco de ave, não vai, também coloca ele para fazer um pouco, né? E depois libera ele também. É uma forma mais recreativa de fazer. É, tem uma má notícia para você e para todo mundo, tá? Vocês vão errar, tá? Não tem jeito. Não vão acertar de primeira, tá? Vocês vão fazer, por isso que eu falo faz, porque faz e aí vai errar, aí você vai fazer de novo e vai errar de novo, aí você vai errar menos, né? Aí você vai acertar mais. Aí na próxima você acerta mais e você vai acertando mais, nunca vai estar pronto, tá? Nunca vai chegar no ponto e falar assim, não, agora tá 100%. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, faz, melhora, faz de novo, mas não deixa, não perde o momento, por exemplo, né? Se não, vou, às vezes tem gente que é muito perfeccionista e acaba não fazendo. É mais, é pior do que a pessoa fazer e errar, né? Faz, erra, corrige a rota, faz de novo, né? E quanto à criança, tá? Tem algumas formas de trabalhar com criança. Por exemplo, nesse caso do seringal,
eu não me arrisquei, nem recomendo trabalhar com grupos de crianças, por exemplo, assim, eu levar um grupo de crianças para lá, tá? Porque é muita responsabilidade levar crianças de outras pessoas para um lugar, para um ambiente natural, né? Então, você pode, por exemplo, assim, ter locais onde as escolas organizam e levam as crianças, as escolas se responsabilizam pelas crianças, né? Ou então, por exemplo, nesse caso aqui, eu levei as famílias, então eu já era avisado, ó, cada família é responsável pelos seus filhos. Aqui a gente não está se responsabilizando pelas crianças, isso a gente já avisava com antecedência, que era uma atividade para as famílias. A gente explicava como é que era o alojamento, como é que iam ser as atividades. Se a pessoa sentisse que o filho dela tinha condições, ela levava, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, a trilha era uma trilha bem tranquila, né? Se a pessoa, a gente explicava, ó, ficava uma pessoa dos guias, ó, se alguém não desistir, uma criança ou adulto, tinha uma pessoa para voltar, tá? No caminho. Também teve famílias que levaram bebês de colo, acharam que dava certo, que podiam levar. Assim, a responsabilidade é de vocês. Não tinha, era um local que não estava tendo caso de malária, por exemplo, que é um risco, né? Que na Amazônia, alguns locais e algumas épocas do ano as pessoas levaram. Então, era uma pessoa até do Pará também, de Tapajós, que achou que dava. Então, assim, mas o que eu recomendo é assim, por exemplo, assim, que eu faço, né, para trabalhar com criança, ou então a escola leva, e aí ela precisa ter atividades que são no nível de criança, ou então atividades para famílias. E as famílias assinam, elas são avisadas disso, assinam um termo de reconhecimento de risco também, que é uma área natural, que elas vão se responsabilizar pelas crianças, né? Porque como qualquer local natural, né? Tem animais peçonhentos, tem rio, tem barranco, e no rio, tá? Você falou aí que tem corredeira, que o rio é forte, né? Então tem que ter cuidado, mas em locais onde o rio é calmo, uma atividade que é muito fácil de fazer, que é muito legal e é segura, né? É descendo de boia, né? E é barato, assim. Eu fiz muito isso, fiz como uma pessoa mesmo, assim, como particular mesmo, e já organizei também boia de caminhão, né? Enchia a boia de caminhão, amarrava no meio, às vezes dava uma amarradinha nela e colocava o pessoal para descer. Tem que ser rio bem calmo, né? Descia num ponto e encontrava no outro ponto do rio, né? É, é uma atividade. Porque o pessoal, quando pensa, às vezes, geralmente pensa em fazer rafting, fazer coisas emocionantes, e às vezes as coisas mais tranquilas podem ser as mais interessantes. Tiago, só mais uma coisa, só para finalizar. O pessoal tem muita gente aqui que acha que é interessante ir por esse caminho do turismo mais radical, né? Vamos dizer assim, turismo de aventura, né? Que você tem algum ponto negativo a falar sobre isso? Eu confesso que eu sou mais da questão né, da conexão com a natureza e tal. Mas há quem queira o de aventura. Tem como conciliar? Ou você acha que é inviável? Que você acha aí? Tem, Tiago, eu queria complementar, porque lá eu já morei também nesse assentamento com o Mário. Lá, se abrir as portas, chega motocicletas barulhentas, sabe? Aqueles grupos de motocicleta. Isso daí eu também tinha muito medo de abrir o turismo para esse tipo de visitante, né? Mas o de trilha, assim, eu me sinto assim que não vai incomodar a comunidade inteira. Ô, Lu, a gente já proibiu a entrada daquelas triciclos e moto, trilha de moto, né? Porque estavam destruindo muito aqui as estradas. a gente tem locais onde as pessoas podem entrar de carro ou de moto, tá? Tem inclusive parques nacionais, mas para poder deslocar para deslocamento, né? Assim, o que não dá para ter numa área protegida e, por exemplo, dependendo do local onde vocês moram, é aqueles passeios de moto onde o pessoal quer subir a parede, assim, né? E aí causa muita erosão. As motocross, assim, causa muita erosão mesmo, tá? Trilhas de bike também, elas têm que ser bem feitas para não ter erosão. Tem todas umas técnicas de construir trilhas que eu posso compartilhar manuais com vocês também. Tem muita técnica de construção de trilha que é interessante.
Então, assim, atividade de aventura eu gosto de fazer bastante, tá? Atividade de aventura, eu gosto de correr, gosto de pedalar, gosto de nadar e gosto de fazer outras atividades e acho que os esportes na natureza, eles são muito bons, tá? São muito bons. Agora, depende muito do perfil que vocês querem para a área de vocês, né? Importante entenderem a vocação de vocês. Qual que é a vocação de vocês, né? Para poder operar. Às vezes isso tem a ver até assim, por exemplo, assim, vocês vão estar na frente do trabalho ou vai ter alguém para fazer a atividade? Vocês vão terceirizar para alguém, né? Isso é importante. Um outro detalhe também, atividades de aventura, elas têm um risco, né? Que precisa de gente especializada, precisa de protocolos de segurança e em muitos casos elas não dão retorno financeiro, tá? Eu vejo um monte de gente que assim quer pôr tirolesa, quer pôr tirolesa, quer pôr tirolesa e tirolesa vai pouca gente, tá? Em geral, na maioria dos casos, você precisa ter um volume de gente muito grande, você precisa ter um bombeiro para estar ali todo dia que vai operar a atividade, tem que ter um guia especializado. Então, a viabilidade econômica também é importante. Então, é diferente, por exemplo, assim, tem uma área aqui próximo que eu estou orientando, que eles têm um grupo que faz rafting. Mas então eles só delegam para esse grupo, para essa operadora. A operadora vai lá, leva o grupo de rafting, eles fazem o rafting e depois vão embora, tá? Então eles têm um acordo entre o proprietário a agência de rafting que opera a atividade lá. Então, não incomoda outras operações que ele tem na propriedade, não incomoda a atividade deles e o operador faz a atividade dele lá, terceirizado, né? Então, depende, você tem que ver qual é o arranjo e se não vai atrapalhar principalmente a vocação de vocês. E se quem vai fazer a atividade é de maneira segura, porque quem não está acostumado com turismo, eu recomendo não fazer atividade de aventura, tá? Até se desenvolver, porque tem norma da BNT, tem protocolo de segurança, tem uma série de coisas aí de equipamentos que demandam um nível de qualificação maior. Ótimo. Mais alguém quer aproveitar a nossa última aula com o Tiago? Oi, tá me ouvindo? Sim, senhor. É, bom, bom dia, professor. Bom dia a todos, pessoal do grupo, da equipe que está acompanhando. Eu sou o Hélio. É muito importante a sua aula, desde o pequeno detalhe, os cuidados, alimento, em tudo. Eu gostei muito, professor. Estou acompanhando aqui a aula também. E parabéns, obrigado. Que bom, fico feliz. Mais alguém, gente? Quando o Tiago mostrou a lojinha lá, eu fiquei só pensando numa lojinha indígena, né? Com esse tanto de arte que tem aí no Acre. Nossa, ia estar uma loja bem colorida, né? Então, é levar, né, tanto as miçangas quanto as cestas, né? Os trabalhos com palha. Acho que tem muito potencial nossas comunidades aqui presentes. Muito interessante. E eu me lembrei também quando você pediu para falar, né, que eu já tive numa comunidade indígena, onde uma das atividades mais legais era arco e flecha. Eles deixavam a gente, ensinavam a gente a usar o arco e flecha, explicavam como é que era feito, ensinavam como é que até fazia as flechas, né? E depois deixavam a gente brincar também, utilizar o arco e flecha indígena, né? Uma experiência muito legal também. Perfeito. Gente, alguém mais quer falar ou a gente pode encerrar? Alguém mais quer abrir o microfone? Oi, olha eu de novo. Tiago, eu queria aproveitar, cara, essa oportunidade contigo. Queria que você falasse um pouco, se for possível, sobre festivais, né?
ou turismo religioso, e de repente como lidar com isso numa comunidade que tem várias vertentes. Várias vertentes, como que uns que querem, outros que não querem, é isso? Religiosa, acho, né? Tá no mudo, Mário. Oi, voltou. Sim. São pessoas que têm religiões diferentes mesmo, né? Tem o evangélico, o católico, o espírita, bem, tem vários. Como lidar com isso, que a galera às vezes é um pouco radical aqui. Bom, como é que a gente faz nos parques nacionais, tá? A gente tem a valorização das atividades religiosas dentro de uma organização, né? Então tem que ter uma organização, tem que ter um acordo, né? Então tem diversas formas. Por exemplo, assim, no Rio de Janeiro, a gente tem muitas pessoas que são da Umbanda e do Candomblé, né? E que fazem oferendas, por exemplo. Então, às vezes faziam nos parques nacionais, em cachoeira que as outras pessoas usavam, né, para tomar banho. Às vezes chegava lá e tinha uma oferenda. Então, como é que foi feito, né, em Serra dos Órgãos e na Tijuca? A gente delimitou locais autorizados para ser feitas oferendas e outros locais que não eram para ser feitos. Então, a gente fez um ordenamento do território para que pudesse atender diferentes públicos, né? Isso é uma forma. Por exemplo, eu me lembro de uma época trabalhando com a FUNAI, que eles fizeram um manual indígena, né? Onde, por exemplo, assim, o visitante ele não ia conhecer a aldeia real onde os indígenas moravam. Então, a comunidade construía uma aldeia cênica, vamos dizer assim, um local para ter uma atividade religiosa ou uma atividade comemorativa que não era o dia a dia da comunidade. Então, por exemplo, assim, eles não invadia a privacidade das pessoas. Então, a atividade turística, o evento, ele acontecia num outro local que não comprometia diretamente a privacidade ali do dia a dia da comunidade. Então, eles podiam organizar a atividade e, sem ter esse problema de conflito, né, entre as pessoas. Agora, o turismo é a gestão de conflito também, tá? Isso acontece, porque às vezes o caminhante reclama do ciclista, o observador de aves reclama do banhista. Então, a gente vai encontrando as soluções para fazer assim, organizar da melhor maneira possível, né? Vou colocar ordenamento, né? Fazer a ordem das coisas no território. Ana Júlia, você quer compartilhar um pouquinho sobre sua experiência aí na Serra do Divisor com turismo que já acontece? Sim, Ah, obrigada. primeiramente, bom dia a todos, né? A gente já trabalha aqui com turismo, né? E as coisas que o Tiago fala é muito parecido com o que a gente vivencia aqui na nossa pousada, né? Não é só um turismo de vir, como eu sempre falo para a mãe, de conhecer as cachoeiras, porque eu acho que cachoeira tem em todo lugar e a natureza, para mim, ela é linda, independentemente do lugar. Mas aqui os nossos turistas, quando eles vêm, né, quando eu estou por aqui, eu faço questão de não fazer com que eles visitem, mas que eles vivam, né, essa experiência aqui com a gente, né. Quando eu falo viver, é sentir, é o toque da natureza, né, sem nenhum, às vezes tem a ritualística indígena, que tem a ayahuasca, que tem o rapé, né, que a gente tem aqui comunidades indígenas também. Mas aqui na nossa pousada, a gente quer trazer a natureza, só a natureza, né? Que a gente já mora nela, né? Fazer com que o turista ele se sinta fazendo parte de um todo, que nem o Tiago se sentiu fazendo, né? E aqui, ultimamente, a gente recebeu uma moça, ela é acriana também, né? É importante falar dessa moça porque ela é acriana, né? Ela vive nas raízes, nas origens, e quando eu trouxe essa experiência para ela, né, da natureza, de se conectar com a natureza, né, ela falou: Nossa, hoje eu enxergo que o meu olho brilha quando eu estou aqui, porque mudou a minha visão. Antes eu queria viajar para outros lugares e não dava valor
para isso que a gente tem aqui, né? Então, eles fizeram uma trilha da Formosa que foi 4 horas de viagem. E chegaram com os pés muito machucados. Lá eles têm contato com as pedras, com várias sementes. Então, eu fiz um escalda-pés, como eu chamo aqui, né? Usando elementos naturais, da natureza. Né? E uma parte que ela ficou bem emocionada, porque nesse escalda-pés eu coloquei a semente da paxiúba, né? Que eu acho que não sei se todos conhecem. E aí eu falei para ela, essa aqui é a semente da paxiúba, na trilha você vê muitas. Essa planta é uma planta que ela sai caminhando em direção à água. Então eu trouxe isso aí para nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente não desistir de ir ao encontro do que a gente quer, do que a gente busca, né? Que a floresta é isso, é vida. Então eu trouxe isso, né? E ela teve uma reconexão de viver isso, de sentir isso, né, no interior dela. E não foi só um lugar que ela disse que eu vim para tirar foto e levar fotos bonitas. Eu vou levando a paz da natureza aqui dentro do meu ser. Então, tudo isso que o Tiago fala é muito parecido do que a gente vivencia aqui, do que eu estou fazendo aqui com esse turismo, entendeu? Porque todas as pousadas são muito parecidas em termos de comida, né, acomodações, mas a forma como eu falo, você falar da natureza é fácil, você tem que viver a natureza, né? Isso é diferente, né? Porque muita gente fala de preservação à natureza, mas não cuida, mas não ama, né? Então a gente viver isso no turismo, esse cuidado, esse amor, essa conexão, isso aí para mim faz todo o diferencial, como ele falou, amor. Amor é a palavra-chave para se trabalhar com o turismo e com o público, principalmente voltada à natureza, né? Independente de qualquer região. Eu tenho certeza que se o seu Mário se dedicar com amor, valorizando, né, as origens dele, né, e cuidando também, eu tenho certeza que vai dar super certo. E é isso, gente, só agradecer mesmo pelo momento. São tantas emoções. Ana Júlia, muito legal essa conversa, essa sua fala, né? Eu me identifico. E, por exemplo, assim, essa é a diferença entre só levar a pessoa ou fazer uma atividade e criar contar uma história, um contexto, né? Uma coisa é fazer a pessoa fazer a trilha, outra coisa é estar junto e ver a necessidade da pessoa, fazer um escaldapés. E aí fazer um escaldapés e contar a história daquela semente que você está colocando ali, por que que é aquela semente. Então, todos têm histórias para contar, e essas histórias, elas envolvem o visitante e conduzem a pessoa a ter uma experiência mais interessante, tá? Isso é muito legal. Uma coisa que tem muito uma tendência hoje também, por exemplo, é ter grupos de pessoas de terceira idade, ou então ter grupos de mulheres, também tem muitas mulheres querendo viajar juntas, grupos de caminhantes, fazer assim, segmentos do turismo, né, que a gente fala. E uma outra coisa que você falou que também eu acho que vocês podem olhar com mais carinho, não precisa pensar no visitante lá do exterior ou visitante de São Paulo. Às vezes o próprio visitante do Acre mesmo, tem muita gente no Acre querendo conhecer a floresta que não conhece, de Porto Velho, né? Às vezes o pessoal de carro ali. Tem o pessoal também do Peru, tá? O destino mais visitado na América do Sul hoje é Machu Picchu. Tem muita gente, quando a gente pensou na reserva extrativista Chico Mendes, a gente pensou nisso também. O pessoal tem vivência lá nas montanhas e tem um pouco de vivência de floresta amazônica. Então, por exemplo, assim, pessoas da região, elas podem ser um bom público para vocês trabalharem, principalmente inicialmente, para ir se estruturando. E para encerrar, eu me lembrei aqui, mostrar de novo para vocês, né? Eu mostrei esse aqui, ó, a gente, é a nossa lembrancinha lá do Seringal Novo Encanto, ó. A gente fez uma bolinha de seringa que a pessoa comprava, levava para casa, né? Com a logo do seringal, né? Bem fofinho assim, ó. A gente fazia os bichinhos também. Às vezes fazia jacarezinho, tartaruguinha de cernambi, de borracha. E as pessoas gostavam bastante. É um bom artesanato também, tradicional. Eu estou trabalhando agora no Piauí, o pessoal faz com pedra-sabão, ó. É um tipo de barro isso aqui. Eles vão lá e fazem o artesanato de pedra-sabão, que eu sei que vocês são muito bons de artesanato, tá? Eu sei disso. Eu estou dando alguns outros exemplos aí. Então, pedra-sabão lá do Piauí. E a gente organizou uma corrida também,
pessoal fez de madeira. A medalha da corrida foi ó, uma madeirinha em formato de seta, com a trilha do caminho, que aqui é um calango, né? Vocês podem ver na pegada, feito de maneira caseira lá, ó, uma medalhinha de madeirinha também. Outros tipos de possibilidade, né? Gente, mais alguém? É a última chamada agora. Fabiano. É, dar aqui minha contribuição, né, como sempre. Meu bom dia a todos, mais uma vez. É muito importante tudo que foi passado aí pelo professor Tiago, a experiência da nossa colega Ana Júlia. E eu acho que uma coisa que não pode faltar, né, é a parceria, eu acho que com a Secretaria Municipal, dependendo do local, ter um acompanhante na área da saúde, para que possa ali estar atendendo, né, algum turista ou até mesmo alguém próximo da pousada nessa área, né? Às vezes acontece algum imprevisto na trilha, né, na caminhada, mesmo no passeio de barco, e tendo alguém capacitado nessa área de primeiro socorro seria muito interessante, né? Eu vejo sempre os meninos aqui que trabalham em parceria com as pousadas lá da Serra, né, que são pessoas profissionais, capacitadas, e sempre exigindo o colete dos seus tripulantes. Isso é muito importante, né, os EPIs de segurança. Então, eu acho que o que está faltando, na minha opinião, o que falta mesmo é só um acompanhante, né, na área de primeiros socorros, né? Que isso a gente vai ver também com o professor Mendes na matéria dele. Então é isso. Mais uma vez, muito grato pela aula, maravilhosa. Cada sábado é uma experiência diferenciada. E eu espero, no final desse curso, que a gente possa estar botando em prática cada detalhe, né, cada conhecimento que a gente está adquirindo aqui com os nossos professores. Então é isso. Obrigada, Fabiano. Reforçando o que o Fabiano falou, a gente tem mais de 40 horas de treinamento em primeiros socorros e salvamento na floresta. Então, a gente reservou, né, esse conteúdo extenso, prático, na floresta lá do Exército de Cruzeiro do Sul, para capacitar cada um de vocês, né, para poder trabalhar também com esse cuidado com o turista e com vocês também, com a comunidade, né? Bom, eu queria agradecer, Tiago. É muito bom sempre conversar com você, aprender, ver suas experiências. E a gente está muito satisfeita, eu tenho certeza. Espero poder caminhar em outras oportunidades com você. E agradecer à turma também. Esse curso para mim está sendo muito valioso. E, curiosamente, a gente começou esse primeiro ciclo no mês de julho com o Tiago e a gente está encerrando o mês de julho também com a aula do Tiago. E a partir de amanhã eu vou mandar uma avaliação e vocês respondem até o dia 31 de julho essa avaliação para a gente poder entrar no segundo ciclo do curso, que é o mês de agosto, tá? Então, conto com o retorno de vocês nessa avaliação e agradeço muito pela presença de todos. Tiago, fica à vontade também se quiser falar mais alguma coisa. Luciana, ser grato aí mais uma vez a você, a todo o projeto, tá? Acho que esse Guardiões do Juruá é uma iniciativa muito interessante, muito importante. Espero que vocês continuem com essa mesma dedicação e apoio ao turismo de base comunitária, que é uma forma muito importante da gente poder ter um bom convívio com a floresta e uma alternativa de renda para as famílias, né? Ao mesmo tempo que gera experiências para as pessoas poderem conhecer a Amazônia. O Seringal Novo Encanto também fica à disposição, se vocês quiserem visitar também, é possível organizar um passeio lá. Desejo que os alunos estejam se motivando cada vez mais, pensando em novas ideias e também fico à disposição aí, se precisarem de mim aí, podem contar comigo também.